Descobri o Salmo 91, a oração transformadora que garante sua proteção em noites tocantes. As noites na pequena cidade eram silenciosas, mas para Marcos, esse silêncio era ensurdecedor. Ele, um professor de 28 anos, sempre se sentiu como uma sombra entre colegas mais privilegiados na escola particular onde lecionava. Enquanto seus alunos sonhavam com o futuro, ele lutava para encontrar o seu lugar. O peso das expectativas de seu pai agricultor, que sempre lhe ensinou sobre honestidade e integridade, o acompanhava como um fardo. Era como se a cada dia, ao entrar na sala de aula, ele estivesse vestindo um manto de invisibilidade. Quando o sol se punha, as dúvidas o invadiam. Será que sou realmente capaz de fazer a diferença na vida deles? Essa era a pergunta que martelava em sua mente. Naquela noite, enquanto tentava preparar uma apresentação sobre o poder transformador da educação, uma lembrança o alcançou. Sua avó recitando o Salmo 91. Ela sempre buscava consolo nas palavras daquela oração, e agora, naquele momento de desespero, ele também precisava daquele alicerce. Com a voz embargada, começou a recitar em busca de força e proteção. Ao término da oração, uma onda de calma o envolveu, mas algo mais o aguardava. Naquela mesma noite, ele encontrou uma velha carta que sua avó havia lhe deixado, repleta de relatos de superação e amor familiar. Cada palavra ressoava com as dificuldades que sua família enfrentara, e Marcos percebeu que cada lágrima derramada trouxera consigo uma lição valiosa. Ele sentiu seu coração acelerar, a esperança brotando em seu peito. Agora, não era apenas ele, eram as histórias de todos aqueles que vieram antes dele, a força de sua história familiar pulsando em suas veias. Decidido, Marcos tomou uma atitude. Em vez de recuar, ele decidiu compartilhar essa mensagem com seus alunos. No dia seguinte, em sala de aula, ele falou sobre a importância da união familiar e da autoconfiança. Aquela sala, que costumava ser envolta em silêncios tímidos, começou a vibrar. Os estudantes começaram a acreditar em si mesmos. No entanto, a jornada de Marcos ainda não era fácil. Ele enfrentou oposições e olhares de desdém de colegas que não compreendiam sua luta. Mas com cada palavra sua, ele via resquícios de esperança surgindo nos olhos dos jovens. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A transformação de Marcos estava em andamento e a sala de aula estava irradiando uma nova energia. Mas tudo isso se preparava para um teste. Durante um evento escolar, ele teve a chance de apresentar sua proposta de inclusão e valorização. O nervosismo o consumiu, e ao subir ao palco, o mundo parecia girar lentamente ao seu redor. Mas quando estava prestes a brilhar, uma crítica mordaz de um colega aconteceu, como uma flecha atingindo seu coração. O silêncio de espanto invadiu a sala, e os alunos olhavam para ele com receio. A dúvida voltou a assombrá-lo, e ele se perguntou se teria força para levantar e continuar. E naquele momento crítico, as palavras do Salmo 91 ecoaram em sua mente, como um lembrete poderoso de que a proteção e a força sempre estiveram ao seu lado. Agora, a pergunta permanecia. Ele conseguiria se reerguer e provar seu valor não só para os alunos, mas também para si mesmo e sua família? A batalha para ser reconhecido estava apenas começando, e a superação de Marcos nesse contexto já prenunciava um clímax de emoção. O silêncio na sala começou a se desvanecer. Os alunos, que antes observavam em temor, agora tinham olhares inquietos, quase como se quisessem empurrar Marcos para frente. Ele respirou fundo, sentindo o peso das expectativas. O que ele faria agora? A crítica feriu, mas o Salmo 91 sussurrou em seu coração. Ele te cobrirá com suas penas. Era hora de agir.
não só por ele, mas por todos aqueles jovens que precisavam de um exemplo de coragem. É verdade que nem todo mundo acredita que a inclusão é possível, começou ele, sua voz tremendo ao primeiro sopro. Mas eu estou aqui porque acredito no potencial de cada um de vocês. Marcos olhou nos olhos de seus alunos e algo dentro dele começou a brilhar como uma luz. Ele percebeu que suas falhas não eram o fim, mas uma chance de mostrar que todos podiam se levantar, não importava a situação. O que importa não são as palavras que escutamos, mas as que escolhemos acreditar. E hoje, eu escolho acreditar em vocês. Ele sentiu a adrenalina correr pelo corpo, como se cada batida de seu coração estivesse em sintonia com as esperanças de seus estudantes. Um a um, rostos começaram a mostrar sorrisos, pequenos mas poderosos. Ali, diante daquela plateia atenta, ele decidiu não se deixar abater. Ao final da apresentação, os aplausos não eram apenas ecos, eram reconhecimentos, uma mistura de emoção e admiração. A colega que havia o criticado antes ainda tinha a cara fechada, mas não importava. O que valia era que aos poucos aquele grupo estava entendendo o verdadeiro significado da união. Nos dias que se seguiram, Marcos dedicou-se a implementar sua proposta. Ele organizou debates, palestras e oficinas. O clima da escola começou a mudar. História após história, os alunos falavam sobre suas próprias experiências, sobre como se sentiam deixados de lado. A cada relato, Marcos sentia-se mais forte e mais conectado com aqueles jovens. Era como se cada um deles lhe passasse uma porção de coragem. Mas, em meio a essa transformação, a pressão nas costas de Marcos não diminuía. Ele soube que a diretoria estava insatisfeita com suas abordagens não convencionais. A sensação de estar em uma corda bamba nunca foi tão evidente. Em uma reunião, a diretora o chamou. Marcos, você está criando um ambiente muito emocional e as avaliações são o que realmente importam. Precisamos de resultados. O tom severo dela sussurrou a dúvida, como se tentasse desestabilizá-lo. No entanto, uma chama de determinação crescia dentro de Marcos. Ele lembrou-se das palavras de sua avó e do Salmo 91. Seria fácil se deixar abalar, mas ele sabia que aquele caminho não era apenas sobre aprovações, mas sobre formar seres humanos completos. No fundo, a voz do seu avô ecoava: integridade antes de tudo. Ele sabia que deveria persistir, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Assim, Marcos decidiu se arriscar mais do que nunca. Ele planejou uma apresentação com seus alunos, um dia inteiro dedicado à inclusão, com depoimentos e performances. No fundo do coração, ele esperava que isso pudesse não apenas convencer a diretoria a apoiá-lo, mas também ensinar uma lição valiosa sobre aceitação e amor. Na véspera do grande dia, um frio na barriga o envolveu, trazendo à tona novamente todos os seus medos. Ele parou na frente do espelho e se questionou: e se tudo isso falhar? Mas, naquele instante, as palavras do Salmo 91 tomaram forma na sua mente. Ele era como uma águia que alçava voo, buscando lutar contra as tempestades da vida. Sabia que a chave para a mudança estava em suas mãos e no amor que cultivava por aqueles jovens. Amanhã seria um dia decisivo, e ele estava prestes a desafiar não só a diretoria, mas também a si mesmo. Ele estava prestes a viver um verdadeiro teste de fé e coragem. E se aquele dia não terminasse como esperado? Mas ele não ia deixar que o medo o parasse. Era hora de ir em frente, sem olhar para trás. O que ele não sabia era que uma reviravolta inesperada estava prestes a mudar o rumo de tudo. Marcos acordou na manhã da apresentação com as primeiras luzes do dia filtrando pela janela. O clima dentro dele era uma montanha russa de emoções. A expectativa pulsava em seu peito, assim como a dúvida e o medo. Ele se levantou, olhou para o céu azul e pediu, em seu íntimo, que aquele fosse um dia de milagres. Ao chegar à escola, notou as conversas animadas dos alunos no corredor. O clima parecia leve, mas ele carregava a certeza de que algo grande estava por vir. Ele se dirigiu à sala onde a apresentação aconteceria e começou a arrumar tudo. Os cartazes coloridos e os materiais estavam organizados, mas sua mente vagava em busca de segurança. Os alunos começaram a chegar, um a um, trazendo consigo a energia contagiante da juventude.
A sala estava se enchendo, mas Marcos ainda sentia seu coração acelerado. Foi então que Ana, uma das alunas mais tímidas, se aproximou dele. "Professor, estou nervosa", confessou ela, mordeu o lábio e olhou para baixo. Marcos se agachou para ficar à altura dela. "Sabe, Ana, eu também estou um pouco nervoso. Mas lembre-se, estamos aqui juntos, e isso é importante para todos nós", disse ele, encorajando-a a ter fé em si mesma. Ana ergueu a cabeça, e um sorriso leve brotou em seu rosto. Era um pequeno sinal de que tudo poderia dar certo. A reunião começou, e o auditório estava lotado. Professores, alunos e até alguns pais estavam presentes. Marcos sentiu o peso da responsabilidade. Ao olhar para aquelas faces ansiosas, teve certeza de que não estava ali apenas como um educador. Estava ali como um guia, um líder disposto a inspirar segurança e amor. Ele deu início à apresentação, introduzindo os alunos que iriam compartilhar suas histórias. Marcos apresentou Ana, que, com um brilho nos olhos, expôs suas inseguranças. Sua voz era quase um sussurro, mas seus sentimentos ressoavam alto no coração de todos ali. Outros alunos foram se juntando a ela, cada um trazendo um pedaço de sua luta, da dor e da superação. A atmosfera virou um misto de lágrimas e risadas, criando um elo especial entre os presentes. Eram momentos impactantes, repletos de emoção. Marcos olhou para a diretora, que o observava com uma expressão neutra, quase desdenhosa. Porém, quando um dos alunos mais populares começou a compartilhar, ele percebeu que a sala estava presa na história. Todos estavam atentos, respirando o mesmo ar, sentindo a mesma intensidade. A tensão aumentava, mas Marcos continuava firme. Quando chegou sua vez de falar, ele se levantou e um sentimento profundo de determinação tomou conta dele. Hoje, este espaço é sobre empatia e amor. Aqui não há vencedores ou perdedores, apenas corações unidos por uma causa maior, declarou com fervor. Então, algo inesperado aconteceu. Ao final da apresentação, um aluno ficou de pé e pediu para expor um poema que havia escrito, inspirado pela coragem de seus colegas. Ao recitar, suas palavras tocavam a alma. Falava sobre a importância do apoio e da inclusão. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marcos, e ele percebeu que não era apenas a apresentação que estava mudando. Era um movimento. Os aplausos ecoaram no auditório, mas o coração de Marcos pulsava ainda mais forte com a incerteza do que poderia acontecer a seguir. Ele olhou para a diretora, que agora parecia um pouco menos crítica, mas ainda não estava totalmente convencida. Após o evento, enquanto as pessoas se dispersavam, um ruído na porta chamou a atenção de Marcos. Ele se virou e viu um grupo de alunos, todos com expressões de determinação em seus rostos. "Professor", disse um deles, "nós queremos fazer isso de novo. Precisamos continuar falando sobre isso." Nesse momento, o coração de Marcos estava cheio de esperança, mas um pensamento sombrou sua alegria. E se a direção não permitisse outra apresentação? Ele sabia que a luta não acabaria ali. Como conseguiria convencer a diretoria a apoiar essa nova proposta? A incerteza pairava no ar, enquanto a batalha por inclusão e aceitação prometia apenas começar. O que ele não sabia era que os próximos dias colocariam à prova seus maiores medos e sonhos. Estariam os alunos prontos para se unir novamente? E como ele enfrentaria a diretora? Marcos saiu da escola com a cabeça fervilhando. O que começou como um dia de inseguranças e expectativas, agora se transformava em um desafio ainda maior. Os rostos dos alunos que esperavam ansiosos por uma nova apresentação ecoavam em sua mente. Seria possível criar um espaço seguro para que suas vozes fossem ouvidas novamente? Ele sabia que a diretora não seria fácil. Apesar de alguns sinais de suavização em sua expressão, a proteção das normas e a resistência a mudanças sempre pareciam prevalecer. Ao entrar em casa, a atmosfera era tranquila, mas a sensação de inquietação o acompanhava. Ele se sentou à mesa, o olhar perdido nas paredes do ambiente. Como fazer a diferença? O que dizer? Assim que o sol se pôs, Marcos decidiu que precisava de apoio. Pegou seu celular e começou a enviar mensagens para os alunos que se destacaram na apresentação. Escreveu: "Oi, pessoal! O que vocês acham de nos encontrarmos amanhã para discutir como podemos levar essa ideia adiante?" Enquanto aguardava respostas, lembrou-se de suas conversas com Ana, a timidez dela e a forma como sua voz havia crescido. Para ele, cada aluno apresentava uma pequena chama pronta para se tornar uma grande fogueira de transformação. O telefone vibrou. "Estou dentro, professor." Era Ana. "Contem comigo", respondeu o outro aluno.
A esperança renovava sua força. Na manhã seguinte, os alunos chegaram animados ao ponto de encontro que haviam combinado na escola. A aura de determinação pairava no ar. Marcos fez questão de enfatizar a importância das histórias de cada um e como elas podiam impactar a comunidade. Podemos criar um ciclo de encontros, workshops, algo maior. Se a diretoria não permitir, temos que mostrar a eles que isso é necessário, que isso é vital, disse ele, passando para os alunos toda a sua paixão. O que devemos abordar? Perguntou um dos alunos, preocupado. As questões que mostrem como a inclusão muda tudo, que somos diferentes, mas que essa diferença pode nos unir, respondeu Marcos, sentindo uma chama acender-se em seu interior. Eles decidiram preparar uma carta endereçada à diretora, com um esboço de projeto sobre os encontros regulares, além de um resumo dos impactos da apresentação anterior. Com cada frase escrita, mais claramente sentiam a força do que queriam comunicar. Não era apenas sobre eles, era sobre todos os que não podiam falar. Quando a carta ficou pronta, foi decidido que Marcos se encontraria com a diretora. Havia um misto de ansiedade e coragem em seu ser. No fundo, ele sabia que não estava lutando apenas por si ou pelos alunos, estava lutando por um ideal de empatia e aceitação que poderia provocar mudanças não só na escola, mas em várias outras que seguissem o exemplo. No dia da reunião, o coração de Marcos pulsava forte. A diretora estava sentada à mesa, com uma expressão que mesclava curiosidade e desconfiança. Ele introduziu o projeto, apresentando a carta, e foi contagiado pela determinação que via nos olhos de seus alunos. Mas, assim que terminou de expor seu ponto de vista, percebeu que a diretora tinha algo a dizer. Marcos, eu entendo a importância do que você está propondo, mas ainda assim vejo muitas questões. A frase dela pairou no ar como um sinal de alerta. As palavras tinham o poder de abrir uma porta ou fechar outra, dependendo da perspectiva. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar o destino daquela luta. O que mais ele teria que enfrentar para tornar o projeto realidade? E, em meio à incerteza, ele se perguntava se a determinação dos alunos, que o acompanhava como uma mão firme no ombro, seria suficiente. A diretora respirou fundo. A tensão dentro da sala era palpável. Marcos sentiu seu coração disparar a cada segundo que se passava. O que ela vai dizer agora? Se questionou, tentando manter a compostura. Ela continuou. O que estou tentando dizer é que sua proposta é admirável, mas não é apenas uma questão de permissão. Temos muitas restrições orçamentárias, e o tempo, bem, o tempo é um luxo que não temos. Marcos sentiu seu estômago embrulhar. Era sempre a mesma história. Ele respirou fundo, mas ao invés de se deixar abater, decidiu se concentrar na ideia em si, na importância de tudo que estava em jogo. Mas, diretora, estamos falando de algo que pode mudar vidas. Um projeto que não apenas vai ajudar os alunos a se expressarem, mas também a se conectarem. A escola deve ser um espaço de acolhimento. Ela o olhou, um brilho de compreensão surgiu de seu olhar, mas logo ofuscado por ceticismo. Acha que somos capazes de sustentar esse interesse por muito tempo? E os pais, o que vão dizer? Se não houver apoio financeiro, isso não irá para frente. Marcos percebeu que a luta não seria fácil, mas a determinação dos alunos iluminou sua mente como um sinal de esperança. Se tivermos apoio da comunidade, quem sabe as famílias se sintam encorajadas a participar. Podemos arrecadar fundos e até trazer parceiros. Não podemos desistir antes mesmo de tentar. A diretora balançou a cabeça, ainda indecisa. Isso tudo é muito bonito, mas precisa ser provado. E Marcos, eu não quero que você tenha esperanças demais só para se decepcionar depois. As palavras dela doeram mais do que ele esperava, mas ao mesmo tempo acenderam uma centelha de raiva e motivação. Não era hora de se sentir pequeno. Ele estava ali em nome de seus alunos, e isso era maior do que qualquer dúvida que ela pudesse ter. Se precisar, podemos apresentar um evento, uma apresentação para mostrar ao restante da escola o impacto que isso terá. Permita que eles ouçam as histórias. Eu garanto, ela vai ser transformadora. Por um momento, a sala encheu-se de silêncio. A diretora olhou para ele, avaliando a intensidade em suas palavras. Podia ver a paixão que emanava de Marcos, um reflexo das esperanças e dos desejos dos alunos. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha o peso das responsabilidades que carregava sobre os ombros. Marcos, eu vou pensar sobre isso.
mas preciso que você me apresente um plano viável, com prazos e detalhes prontos. Se for viável, eu não sou a única que decidirá. Isso terá que passar por um comitê. Finalizou ela com uma expressão de neutralidade, mas Marcos percebeu um leve aceno de vontade. Saindo do escritório, a adrenalina ainda corria em suas veias. Ele sabia que tinha um caminho difícil pela frente, mas a conversa o encorajou. Ao se reunir com os alunos mais tarde naquele dia, sentiu que estava cheio de novas ideias. Gente, conseguimos um passo a mais. A diretora pediu um plano e vamos mostrá-la do que somos capazes. Os rostos se iluminaram e ele observou Ana, que agora tinha mais confiança. Então, vamos colocar tudo no papel. Precisamos que isso seja incrível, ela exclamou, quase sem acreditar que estavam tão próximas. Naquela tarde, enquanto se reuniam, Marcos percebeu que as vozes se uniam. Não era mais apenas um professor e seus alunos, mas um grupo determinado, cada um com uma história que precisava ser contada. Eles estavam prestes a gerar um impacto verdadeiro e profundo. Mas algo maior ainda estava em jogo. O que aconteceria ao apresentarem o projeto para o comitê? E se a diretora, que na verdade era uma mente fechada, não estivesse tão disposta a ouvir mais do que inicialmente esperava? E uma aflição aprisionou seu coração ao pensar nisso. Com cada um se dedicando a seus papéis, Marcos se perguntou: e se isso realmente falhar? As incertezas pairavam no ar como uma nuvem obscura. Ele precisava de mais do que esperança para vencer essa batalha. Ele olhou para os rostos excitados ao seu redor e, com a determinação renovada, focou no que vinha pela frente. O próximo passo era crucial e ele estava pronto para enfrentá-lo. Mas o que ou quem estaria esperando por eles na próxima reunião? A verdadeira luta estava apenas começando. Os dias que se seguiram à reunião com a diretora foram intensos. Marcos e seus alunos trabalharam como se fossem uma engrenagem bem ajustada, cada um contribuindo com suas ideias e entusiasmo. A energia na sala de aula era contagiante. A ideia de criar um projeto que envolvesse toda a comunidade os motivava ainda mais. Marcos então dividiu os grupos. Um focou na parte criativa do projeto, planejando como transmitir as histórias que tanto precisavam ser ouvidas. Outro ficou responsável pela arrecadação de fundos, já levantando possibilidades de parcerias. Ana, que sempre sonhou em ser uma escritora, tomou a dianteira na narrativa, enquanto seus colegas discorreram sobre suas próprias experiências emocionais. Olhem, a gente precisa que isso seja mais do que uma simples apresentação, Ana proclamou, com a mesma paixão que tinha quando explicou suas ideias para o professor. Precisamos que as pessoas sintam o que sentimos. A transformação não vai acontecer só no palco. Marcos assentiu, entendendo que Ana estava certa. O impacto precisava ser visceral. Ele viu nos rostos dos alunos a chama da esperança, uma chama que poderia acender uma fogueira de mudanças. Os dias viraram semanas e a aproximação do evento começou a gerar ansiedade. O comitê estava prestes a se reunir e Marcos sabia que a apresentação precisava ser perfeita. As reuniões traziam tensões, risadas e momentos emotivos. Mas à medida que o dia se aproximava, uma preocupação maior começava a se transformar em um peso em seu coração. Na noite antes do grande dia, ele ficou acordado até mais tarde, revisando o que havia preparado com seus alunos. O projeto, agora tomando forma, exibia suas gerações de histórias, mas Marcos não conseguia afastar o medo de que todo o trabalho pudesse não ser suficiente. Como alguém que sempre buscou fazer a diferença, essa ideia o consumia. E se tudo não sair como planejado, ele pensava? E se a diretora não sentir o que sentimos? E se o comitê não der apoio? O peso dessas questões quase o fez desmarcar a reunião, mas então ele relembrou os rostos dos alunos. Cada um deles tinha uma história, um motivo forte para estar ali, e era por eles que ele continuava. Na manhã seguinte, com um leve nervosismo, Marcos e os alunos chegaram ao auditório. Os corações batiam acelerados e um frio na barriga os acompanhava. Ao entrar, viram o comitê já reunido. A sala estava cheia e o ar carregava uma mistura de expectativa e tensão. Eles foram recebidos por sorrisos nervosos e olhares curiosos. Marcos se posicionou na frente, ao lado de Ana e os outros.
Ele respirou fundo, sentindo a necessidade de transmitir coragem. Hoje, não estamos aqui só para apresentar um projeto. Estamos aqui para contar a história de cada um de vocês, para criar uma ponte entre nossas vidas e a vida de quem nos ouve. Ele começou, suas palavras ecoando no silêncio da sala. À medida que os alunos começaram a compartilhar suas histórias, algumas lágrimas surgiram nas faces de membros do comitê. A magia estava acontecendo. Historicamente, as palavras de cada um deles pareciam tocar todos ali. Ele percebeu que pela primeira vez os alunos estavam realmente conectados uns aos outros e ao público. Mas, mesmo com esse clima esperançoso, Marcos sentiu a pressão aumentar. Ele ainda não sabia como a diretora e o comitê reagiriam após a apresentação. Ele mordeu o lábio e pensou: e se todo esse esforço, toda essa vulnerabilidade não bastasse? Dentro de si, Marcos se questionava se aquilo realmente teria o poder de transformar a realidade que tanto desejavam. Agora, tudo dependia da resposta do comitê. O que aconteceria se a rejeição se aproximasse, desgastando a esperança que eles construíram juntos? Os murmúrios na sala se calaram à medida que o último aluno finalizava sua apresentação. O silêncio era quase palpável, o tipo de silêncio que se sente na boca do estômago. Marcos observava os rostos na plateia, a expectativa misturada ao cansaço. Seus alunos olhavam para ele, buscando a certeza que a segurança e a aprovação poderiam proporcionar. Finalmente, a diretora se levantou, seu olhar atravessando a sala. Ela era uma figura imponente, a própria imagem da autoridade. O coração de Marcos disparou. Ela começou a falar, e cada palavra parecia um eco da sua própria ansiedade. Eu assisti a todas as histórias que vocês trouxeram e sentia a profundidade de cada uma. Vocês tocaram em coisas que muitos preferem evitar. Mas o mas ficou suspenso no ar, como um balão prestes a estourar. Toda a sala se acomodou em seus assentos. Alguns alunos começaram a morder os lábios, outros se entreolharam, buscando forças uns nos outros. Marcos fechou os olhos por um breve momento. Ele desejava que aquele instante pudesse ser congelado. O que viria a seguir poderia determinar o futuro do projeto e, de certo modo, o futuro deles. Eu, sinceramente, admiro o trabalho de todos vocês, continuou a diretora, mas precisamos avaliar se essa apresentação terá o alcance que imaginamos. Precisamos ser estratégicos. A tensão começou a espalhar-se pela sala. Marcos sentiu o rosto aquecer. O que eles haviam criado era mais do que um projeto, era uma extensão de suas almas. Ana se levantou, interrompendo a corrente de pensamentos ansiosos. Esperamos fazer a diferença. Não estou aqui só pelo projeto, mas para mostrar nossa realidade. Não podemos deixar que o medo de abraçar histórias como as nossas nos impeça de seguir em frente. O clima ficou mais denso, e Marcos viu lágrimas nos olhos dos colegas de Ana. Ele viu a intensidade do que eles queriam ser e fazer. Mas será que a diretora entenderia? Mergulhado em sua própria insegurança, ficou paralisado, sem saber como intervir. E então, ela o olhou. A diretora o encarou com um olhar que misturava curiosidade e expectativa. Um mar de vozes na sua cabeça sussurrava temores, mas ele também percebia os alunos ao seu redor, seus olhos brilhantes, cheios de esperança. Ele precisava falar, precisava ser a voz que ecoava suas verdades. Com todo respeito, existe um poder nesse espaço. Estou vendo jovens que se abriram, que mostraram suas feridas e suas vitórias. Precisamos de apoio, não só para nosso projeto, mas para que essa mensagem ganhe vida nas ruas, nas casas. É um chamado, e eu peço que concordemos em responder. O silêncio era quase ensurdecedor. Ele sentia que a pressão aumentava, tanto ali na sala quanto no seu peito. Os alunos mantinham os olhos fixos na diretora enquanto o comitê a observava, aguardando a decisão. A tensão era palpável. Por favor, disse Ana, com a voz trêmula mas firme, precisamos que vejam nosso verdadeiro esforço. Todos merecem ser ouvidos. Marcos percebeu uma centelha. Seria aquele o momento em que tudo mudaria? Ele se pegou pensando se eles estavam prontos para o próximo passo. E se a resposta não fosse como esperavam?
O que aconteceria se, após tantas transparências e verdades, o sonho de mudança se dissolvesse? A diretora respirou fundo, seu olhar mudando, como se considerasse as palavras de Ana. A expressão dela não estava mais impenetrável. Era um dilema. Aceitar o risco e apoiar o que poderia ser uma verdadeira revolução de vozes ou ficar na zona de conforto do protocolo. Eu preciso pensar nisso, ela murmurou lentamente, encarando o grupo. Vou levar o que vi hoje para a próxima reunião do comitê. Marcos deu um passo em sua direção, seu coração pulsando. Por favor, não só pense sobre isso. Mas antes que ele pudesse concluir, o som de um celular tocou alto, quebrando a atenção. Todos se viraram para a direção do barulho. O rosto angustiado de um aluno se iluminou ao ver a tela do dispositivo. Era uma mensagem que mudaria tudo. O meu pai, ele gaguejou, ele está aqui e não está bem. A sala mergulhou em um novo tipo de tensão, misturando preocupação com a agitação do momento. O que isso significaria para eles? Como lidar com a instabilidade ao mesmo tempo que lutavam por suas vozes? Marcos sentiu o frio na barriga e percebeu que não era apenas o projeto que estava em jogo. Era também a luta de cada um deles para serem ouvidos e transformarem seus destinos. O que aconteceria agora? Estariam prontos para mais um desafio? O estudante, André, cercado pela preocupação dos colegas, olhou para a porta como se esperasse que seu pai entrasse a qualquer momento. Contudo, o que Marcos viu em seus olhos foi mais do que pânico, era desespero puro. O ambiente, antes carregado de esperança, agora pulsava com a incerteza. Calma, André, o que aconteceu? Marcos tentou acalmar o jovem, mas a agitação na sala era contagiante. Os rostos mudaram, antes cheios de expectativa, agora carregavam medo e ansiedade. André hesitou, buscando palavras em meio à tempestade de emoções. Eu recebi uma mensagem. Ele não está bem e eu não sei o que fazer. Suas mãos tremiam e os colegas se aproximaram, envoltos em um abraço solidário. As vozes na sala soaram como ecos de preocupação e Marcos se sentiu um pouco perdido em meio ao turbilhão. O que poderia fazer a não ser tentar oferecer consolo? Ele se lembrou do momento antes da apresentação, quando a vitalidade e a paixão deles iluminavam a sala. Agora, aquela luz parecia se apagar. Vamos juntos, André. Vamos descobrir o que aconteceu. Todos estamos aqui por você. Ele se virou para a diretora. Precisamos descer agora. Isso é mais importante. Ela estava hesitante, mas o olhar de Marcos a fez reconsiderar. Ok, então vamos. Eu vou chamar um carro e vocês podem ir com o André. Enquanto aguardavam, a sala estava em um silêncio carregado. Marcos percebeu olhares de inquietação, perguntas sem respostas pairavam no ar. O que ele diria a eles? Como prepará-los para as adversidades que estavam por vir, tanto para o amigo quanto para eles mesmos? O carro chegou e logo todos se apertaram para dentro. André era o centro das atenções, sentado no banco da frente, enquanto os outros se acomodavam atrás. O caminho foi silencioso, interrompido apenas pelo barulho do trânsito, mas dentro de Marcos, a angustiante incerteza martelava como tambor. Ele vai ficar bem, ele tentou assegurar a si mesmo e aos outros, mas em seu íntimo as dúvidas surgiam como sombras. O que se passava de fato com o pai de André? Será que a dor daquela realidade era maior do que a que viviam nas histórias que tentavam contar? Finalmente chegaram ao hospital. O ambiente era frio e o aroma de desinfetante era quase sufocante. O grupo ficou parado diante da entrada, todos com os corações acelerados. André, agora mais decidido, respirou fundo. Vou entrar só eu. Preciso ver meu pai. Ele olhou para os amigos buscando apoio em seus olhos. Se algo acontecer, vou precisar de vocês. Marcos fez um movimento para agarrar o braço de André. Estamos com você, sempre. E nesse instante, ele percebeu que aquela situação não era apenas uma crise de um amigo. Era um teste para todos eles. Através de cada lágrima e dor, eles estavam aprendendo a força de um apoio mútuo. A tensão tomava conta da atmosfera. O grupo ficou a poucos passos da porta, como se estivesse prestes a atravessar um portal desconhecido. O que estava por vir não poderia ser previsto. O que André encontraria do outro lado? E o que isso significaria para toda a jornada deles?
Marcos mordeu os lábios, pensando na diretora e no futuro do projeto. Se a história deles poderia mesmo ser um farol de esperança, estariam prontos para encarar as tempestades da vida real? Com um gesto encorajador, André se afastou. A porta do hospital se fechou atrás dele, enquanto os amigos aguardavam, com uma inquietação crescente no peito. O que aconteceria a seguir? Estariam preparados para receber a verdade e tudo o que ela traria? O grupo permaneceu encolhido do lado de fora da porta. O som dos monitores e conversas enérgicas dos profissionais da saúde criando uma trilha sonora de ansiedade. Cada segundo era uma eternidade. Marcos olhava para os outros, tentando ler os semblantes de André, mas sua mente estava um turbilhão. O que estaria acontecendo com o pai de André? Quais tinham sido as palavras que o filho tinha recebido que o deixaram tão devastado? Maria, sua amiga de longa data, estava ao seu lado, claramente preocupada. E se ele não voltar? Ela sussurrou, ofegante. As lágrimas estavam prestes a se espalhar pelo rosto pálido. Marcos sentiu seu estômago revirar com a possibilidade, mas pegou a mão dela, dando um aperto firme e confiante, mesmo que por dentro estivesse consumido pelo medo. Ele vai voltar, eu prometo, disse ele, a voz baixa mais firme, como se suas palavras pudessem encolher a incerteza ao seu redor. A porta se abriu lentamente, e André reapareceu. A expressão em seu rosto era uma mistura de tensão e alívio. Os amigos correram em sua direção, prontos para ampará-lo. Ele precisa de mais exames, André falou rapidamente, a voz falhando. Mas a médica disse que não é algo definitivo. Ele está consciente, mas hoje não pode receber visitas. Um suspiro coletivo escapou dos lábios dos amigos. A sensação de despedaçar e recompor foi um alívio passageiro. A jornada ainda não havia terminado. Eu sei que parece assustador, mas precisamos apoiar o André e sua família, Marcos disse, fazendo uma roda com os amigos, cada um segurando a mão do outro. O toque deles era um lembrete de que juntos eram mais fortes. Vamos fazer o que pudermos, talvez a oração possa nos ajudar. Maria olhou para ele um pouco confusa. O que você quer dizer com isso? Eu ouvi uma vez sobre a força do Salmo 91. É uma oração que fala sobre proteção e abrigo. Acredito que a gente pode fazer isso juntos agora. Os rostos ao redor de Marcos mostraram surpresa, mas logo já não havia mais tempo para dúvidas. Ninguém entendia totalmente o que era fé, mas naquele momento a ideia de compartilhar uma oração parecia certa. Era um passo que podiam dar juntos, um modo criativo de acalentar esperanças. Concentrando-se, Marcos iniciou a oração, as palavras escapando de seus lábios com uma fervorosa emoção, ressoando em meio ao silêncio do hospital. A fervorosa invocação ecoou pelo espaço, como se cada sílaba criasse um laço mais forte entre eles. Em cada amém, um peso era retirado de suas almas. Então, ao final da oração, André olhou para os amigos com gratidão nos olhos. Obrigado, pessoal. Isso foi realmente especial. Mas o conforto foi rapidamente interrompido quando uma sombra surgiu na entrada da sala de espera. Era a médica. A face dela era séria, e as palavras que surgiram de seus lábios pareciam carregadas de uma gravidade que fazia os corações dispararem novamente. Marcos sentiu o vento sair de seus pulmões, enquanto todos se voltavam para André. O que acabara de acontecer? Estariam preparados para a verdade que estava prestes a ser revelada? Aquele momento poderia mudar tudo, e ninguém sabia como isso iria se desdobrar. A expressão da médica era um sinal de que a vida de André estava prestes a enfrentar um novo desafio. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. Cada batimento cardíaco parecia mais alto que o outro, enquanto a expectativa pairava no ar, densa como uma névoa. André olhou para seus amigos, que o cercavam como uma armadura de apoio. Ele respirou fundo, buscando na força deles um motivo para enfrentar o que estava por vir. E em um gesto despretensioso, pegou a mão de Maria, que imediatamente apertou a dele, como se dissesse, estamos juntos nessa. A médica começou a falar. Infelizmente, após novos exames, identificamos uma condição que requer tratamento imediato. Ele não pode receber visitas agora, mas precisaremos de muito apoio nas próximas semanas. Os olhos de André se tornaram entristecidos. A sensação de perdê-lo apertava a alma. O força de uma nova batalha.
Aquele momento parecia inédito. André se encheram de lágrimas, e ele se permitiu sentir a dor daquela realidade. Era difícil digerir que o homem que sempre foi seu porto seguro agora enfrentava uma tempestade. Marcos percebeu a angústia no rosto do amigo, tão evidente quanto a luz do sol. Aproximou-se mais de André, com a voz cheia de confiança. Ei, precisamos focar no que podemos fazer. Seu pai é forte, e você também. Vocês vão superar isso juntos. Os outros alunos ao redor assentiram, suas expressões determinadas. Vamos fazer o nosso melhor por ele, sugeriu Ana, com uma paixão renovada. Vamos arrecadar fundos, preparar refeições, o que ele precisar. A médica, percebendo a solidariedade do grupo, esboçou um sorriso. É importante que esteja preparado para ajudar em tudo o que puder, e isso vai fazer toda a diferença. Ele vai precisar de uma rede forte ao seu redor. E ali estava a resposta. Eles eram uma rede, e não apenas para o projeto de inclusão, mas para cada desafio que a vida colocasse à frente. Marcos sentiu uma onda de responsabilidade e amor invadi-lo, permeando cada poro de seu ser. Vamos começar a mobilizar apoio agora mesmo, ele decidiu, os olhos ardendo com fé e determinação. Essas noites não serão apenas momentos de dor, são oportunidades para mostrarmos o que realmente importa, a união, a força de todos nós. Com essa ideia em mente, o grupo se reuniu e, com um espírito coletivo, decidiu organizar uma campanha. Eles usariam a plataforma da escola para arrecadar doações para a família de André, além de fornecer alimentos caseiros e apoio emocional. O que teve início como uma apresentação voltada para a inclusão, agora crescerá em um movimento ainda maior de amor e solidariedade. Naquela noite, com cada ideia que brotava, a sombra da preocupação que antes pairava sobre eles começou a se dissipar. O amor e a determinação estavam transbordando. Marcos sentia que o Salmo 91 ecoava em seu coração com ainda mais força, trazendo um senso de esperança renovada. Nos dias seguintes, a escola se transformou. Cartazes se espalharam pelos corredores, informando sobre a campanha. O espírito de união vibrava no ar. Os estudantes, antes imersos no próprio mundo, agora ajudavam uns aos outros, discutindo o significado real da empatia ao lado de André. A transformação dentro de Marcos e dos alunos estava palpável. Ele começou a observar o quanto eles se uniam, solidificando um vínculo que não poderia ser quebrado. Como professores e alunos estavam se tornando uma comunidade verdadeira. As risadas começaram a retornar, os abraços se tornaram frequentes e as palavras de encorajamento ecoavam à medida que cada um encontrava seu espaço nesse movimento. Depois de alguns dias, André finalmente teve uma chance de ver seu pai. Ele entrou na sala com o coração acelerado, a força que seus amigos lhe deram pulsando em suas veias. O pai estava debilitado, mas ainda com um sorriso caloroso. "Como você está, meu filho?" perguntava ele, a voz baixa, mas repleta de amor. André, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Estamos arrebatando um grande projeto, pai, e você vai se recuperar. Estamos aqui por você, eu e todos os meus amigos." O pai fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o poder das palavras do filho, e com um gesto de encorajamento, pegou a mão de André, firme como uma rocha. Nesse instante, a força que André sentiu não era apenas a de seu pai, mas a união de todos que se uniam em torno dele. Na semana seguinte, a apresentação do projeto na escola tomou uma nova forma. O comitê, sensibilizado pela força da história de André e sua família, não só deu apoio ao grupo, mas também se prontificou a ajudar a promover uma verdadeira mudança na comunidade. Com a energia renovada e a mais pura disposição, eles realizaram o evento, onde não apenas apresentaram suas histórias, mas também celebraram a vida e a superação. O auditório estava repleto de rostos, cada um testemunhando o impacto da união que floresceu. A diretora estava entre eles, com uma expressão de orgulho iluminando seu rosto, enquanto partilhava um discurso em que mencionou a força que uma comunidade unida pode ter. Marcos olhou para os alunos, para André e para a plateia cheia, e sentiu um calor no peito, um calor que estava ali desde o início de sua jornada. Ele finalmente entendeu que a verdadeira mudança não vinha apenas do apoio de uns aos outros, mas da força que se forma quando se abre o coração e se luta juntos. "Essa é nossa história", começou ele, "mas é também a de cada um de vocês.
Juntos, geramos um impacto. Vamos seguir em frente, lutando por todos aqueles que ainda precisam ser ouvidos. Os aplausos tomaram conta do ambiente, uma ovação que não era apenas pela apresentação, mas para tudo que havia sido conquistado. A pessoa que antes se sentia invisível, agora brilhava com a luz do amor e da esperança. Naquela noite, os corações estavam cheios de alegria e determinação. Marcos, em um impulso de gratidão, recitou o Salmo 91 novamente, desta vez ao lado de seus alunos. Afinal, a jornada não termina aqui, ela apenas começa. Cada um no auditório agora sabia que não importa quão escuras as noites possam parecer, sempre haverá uma nova luz pela qual lutar. E ao final, eles se tornaram não só uma escola, mas uma verdadeira família. E agora, a você que acompanhou essa história até aqui, é hora de tomar uma atitude. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Sua interação faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber sua opinião. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Lembre-se, somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de dar força ao canal.